gente, eu sou a Saju e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre dicas e métodos de estudos para quem ainda não desenvolveu o método melhor para si mesmo ou quer tentar experimentar outros métodos. Então vamos lá! Eu vou falar sobre como eu costumo estudar. Bem, no vídeo passado eu falei que ninguém é burro, ou que ninguém é burro porque o ser humano é racional. Independente das dificuldades, de quem estudar ou não, todo mundo tem algum assunto, alguma área que ele se dá melhor do que outras. Você pode ser muito bom em geografia e ser muito ruim em matemática, que é o meu caso. Aquele ali é o TED. Enfim, voltando. Eu costumo estudar da seguinte forma. Eu tenho um negócio que eu não consigo estudar todo dia. Por exemplo, muitos professores meus falam que matéria dada é matéria estudada, mas pra mim não é assim. Eu não consigo vir uma matéria de manhã e estudar essa mesma matéria à tarde, porque pra mim é muito cansativo e é muito chato. É muito chato. Então eu costumo estudar tipo 2 dias antes da prova. Isso para algumas pessoas, isso é muito mal para algumas pessoas, mas é isso que eu costumo fazer, porque eu costumo prestar muita atenção durante a aula, eu anoto muito, sendo que o meu fichário já acabou, em 6 meses ele já acabou. Então eu pergunto muito, tipo, muito mesmo. Eu pergunto muito, eu me atento muito durante a aula. Eu sento em um lugar que eu não tenho tanta distração assim. Então eu consigo prestar muita atenção na aula e tirar todas as minhas dúvidas. Então, eu não preciso estudar tarde para ver o que eu não sei ou se eu tô com alguma dúvida em algo. Então eu costumo estudar tipo 2 dias antes, 3 dias. E algumas matérias que eu acho mais difíceis eu costumo estudar 1 semana, 2 semanas antes. Mas é mais ou menos assim. Então, por prestar muita atenção durante as aulas, eu não preciso ficar estudando tanto aquela matéria repetidamente para eu aprender. Meio que eu aprendo durante as aulas, entende? E por adotar tanto durante as aulas o que o professor fala, não somente o que ele passa na lousa, e também por ler as apostilas, eu não preciso fazer resumo. Porque eu odeio fazer resumo. Eu odeio, tipo, fazer fichamento, sabe? Pegar assim a apostila, página 33 fala sobre Revolução Pernambucana. Vou fazer um resumo sobre isso. Não dá, eu não consigo fazer isso. Eu acho muito chato. E chega uma hora que eu não consigo. Então, o melhor método que eu encontrei para eu conseguir estudar e aprender uma matéria definitivamente, não só decorar, é eu prestar atenção durante as aulas e anotar tudo que o professor fala. Mas para algumas pessoas esse método não funciona. Para algumas pessoas, principalmente se ela tem algum transtorno, ela pode ter dificuldade de concentração durante a aula. E então ela não consegue prestar atenção no que o professor fala e ela pode se distrair. Então eu vou dar outros métodos também que podem ajudar essas pessoas. E um deles é você fazer resumo. Às vezes você pode ter tentado prestar somente atenção nas aulas, mas não ter feito um resumo em casa, ou ter lido sua apostila, seu material escolar em casa. Então a primeira dica que eu vou te dar é, primeira coisa, fazer um cronograma de estudos sobre o que você quer estudar. Se você está na faculdade, você não tem que estudar todos os assuntos que existem, ou que uma pessoa que ainda está no ensino médio estuda, entende? Então faça um cronograma de estudo com todos os seus horários disponíveis, o horário que você quer estudar, as matérias que são cruciais para você. Ou seja, no meu caso, eu costumo estudar essa segunda até a sexta. De final de semana eu não estudo. Mas à tarde eu costumo estudar 2 horas ali, 2 horas, 1 hora. E também depende da matéria. Então organize o seu tempo, porque nem todo mundo tem 12 horas por dia para estudar, 4 horas por dia. Tem gente que estuda e trabalha. Então tente organizar a sua disponibilidade de tempo e também aquelas matérias que você tem dificuldade. Então as matérias que você tem mais dificuldade, trate de colocar mais horários disponíveis para você conseguir estudar elas. Então, por exemplo, se você é um estudante que ainda está na escola, você pode ver a matéria de manhã, aí tipo matéria matemática de manhã, você ficou com dúvida ainda na sala de aula. Aí você chega em casa, almoça, aí você dá um tempinho para descansar e à tarde você vê essa aula pela internet. Tem muitos professores que são ótimos aqui na internet.
E você pode, às vezes, o método que o professor te ensina no professor online, ele pode ser melhor que o seu professor de manhã, entende? Então, a primeira dica é você organizar seu tempo com as matérias que você precisa focar mais, o que você quer se dedicar a mais. E um método que ficou muito famoso recentemente, que eu acho que você já conhece, é o método de Pomodoro, em que consiste em você estudar por 25 minutos contínuos e depois fazer uma pausa de 15 minutos. E essa técnica, esses 15 minutos de descanso, ele vai servir para você poder descansar, de desviar um pouco do foco e também ter tempo para o seu cérebro absorver a matéria, porque não adianta nada você ficar 10 horas estudando uma matéria sem nenhum descanso, sem nenhum desfoco e você não aprender. Por isso que para muitas pessoas é muito ruim estudar um dia antes da matéria, porque às vezes a matéria tem muita coisa e em pouco tempo você não consegue absorver ela. Então, essa técnica de Pomodoro é muito efetiva para algumas pessoas. E uma outra dica já ligada à anterior é você ter um bom descanso e uma boa noite de sono. Porque segundo a BBC News, uma das descobertas mais recentes é de que pequenas pausas interligadas com a prática da atividade levam a grandes ganhos de aprendizado. O cérebro aproveita essas pequenas pausas para fazer um replay mental super veloz do que acabou de aprender, reforçando a habilidade recém-adquirida, independente se é pequeno ou uma grande descanso. E esses pequenos intervalos, ou grandes, podem ser particularmente produtivos para o cérebro, de quem já pratica novos movimentos minuciosos e repetitivos, como atletas ou músicos, ou mesmo pacientes que estejam tentando recuperar habilidades perdidas após um derrame. Outro método é o estudo mnemônico, que é você fazer frases engraçadas para você gravar alguma coisa. Por exemplo, e é muito utilizado em física e matemática. Por exemplo, aquela fórmula da força. Força resultante é igual a massa versus aceleração. Um estudo mnemônico dele pode ser Ferdinando, meu amigo. Ferdinando, força, meu, massa, amigo, aceleração. Então, isso pode ajudar muito. Por exemplo, muita gente, para decorar toda a tabela periódica, utiliza essas frases. E eu não costumo usar muito, mas é muito bom para decorar fórmulas de física. Outra técnica é você fazer, como eu já tinha dito antes, é você fazer fichamentos. Se você não sabe o que é fichamento, você ler, por exemplo, um texto longo e aí você reescrever esse texto com as suas próprias palavras, do que você acabou entendendo. Então, por exemplo, eu costumava pegar muito a minha apostila de história e fazer fichamentos de um capítulo, por exemplo, sobre a história, a ditadura no Brasil, fazer um fichamento sobre isso. Então eu reescrevia com as minhas próprias palavras do que eu sabia, e aí chegava na hora, uma hora antes da prova, eu lia esse meu fichamento como se fosse um resumo. Então, o fichamento pode te ajudar muito também. Outra técnica que eu acho que é algo essencial para você aprender algo, não é somente decorar, mas você realmente aprender e você aprender quais são suas dúvidas sobre alguma matéria, é você fazer exercícios sobre tal. Fazer muito exercício, independente da matéria, você fazer exercícios daquele assunto é essencial para você, faz parte do aprendizado, entende? Então, você não adianta nada você estudar 4 horas seguidas uma matéria, por exemplo, lendo ou assistindo uma videoaula, mas depois você não testar seus conhecimentos na prática. Porque aí, se você acompanhar somente o professor fazendo o exercício, acompanhar somente a resolução dele, e você não ter tentado e errado, aprendido com seus erros, você não vai realmente aprender aquela matéria. Aí você vai chegar em algum vestibular, em alguma prova, e você não vai ter ninguém para te ajudar. Você vai ter que se virar sozinho, entende? Então é muito importante para quem realmente quer aprender uma matéria e vai também fazer muitas provas, muitos testes, você exercitar esse conhecimento, independente do que ele seja. Música, culinária, estudo acadêmico, independente. Esportes também. Outro método que eu acho que não é muito popular é o método Hobson, ou ETL2R, que o criador dele foi o psicólogo americano Francis Pleasant Hobson.
Crescent Robson. Enfim, o nome vai estar aqui na tela. E a metodologia dele se divide em 5 partes. A primeira seria você explorar o assunto. Então aquele momento é de você fazer aquela leitura básica do conteúdo e ver quais são os principais tópicos a serem estudados, bem como conferir resumo dos livros na internet ou na biblioteca, meio que eu acho que isso muito impopular. A segunda parte é você perguntar, ou seja, aqui devem ser elaboradas perguntas que devem ser respondidas após o próximo passo. Ou seja, são perguntas que você deve fazer para você fazer antes da leitura, para você responder após a leitura. E esse é o terceiro passo, que é você ler. Essa é uma parte muito essencial e que exige muita concentração. Então é melhor você fazer em um ambiente que seja mais silencioso, entende? Então, na prática, você deve se concentrar em fazer uma leitura aprofundada do conteúdo, em ler apostilas, em livros online, enfim. E a quarta parte, que é agora, você quer rememorar. E esse momento é necessário fazer anotações e resumos, buscando responder as perguntas que você fez anteriormente, no passo anterior. E agora é o quinto passo e último, que você vai repassar tudo isso. Agora é necessário fazer uma revisão das anotações que foram realizadas. Ou seja, você vai responder aquelas perguntas que você tinha feito antes da leitura aprofundada. Outros métodos também é você grifar o assunto. Enquanto você pode estar fazendo aquele método do Pomodoro ou até do Robson, mas enquanto você está lendo alguma coisa, algum livro ou alguma apostila, você grifar as partes que você achar mais essencial e mais importantes. E eu faço isso muito. Quando eu tô lendo a apostila, eu grifo. Só que o meu problema é que eu grifo tudo. Tipo, a maior parte da apostila está grifada. Porque eu não sei grifar. Eu grifo tudo, porque eu acho que tudo é importante. Mas não cometer esse erro meu e ache os pontos essenciais, sabe? As palavras principais daquele tema, aí você pode grifar. Mas enfim. E outro método também é você fazer mapas mentais. Mapas mentais são muito bons. Só que às vezes dá preguiça de você pegar uma folha. É tipo um resumo, só que melhor, né? Porque é algo mais ilustrado assim. Mas às vezes dá preguiça de você pegar uma folha e escrever tudo, sabe? Desenhar as partes, fazer o lettering bonito e puxando setinha e tais. Então eu vou te dar alguns exemplos de sites que têm inteligências artificiais que fazem esse serviço. Esses apps são o Mapify.soul, o Miro, o Gitmind e um que eu uso muito, ele não faz essencialmente diretamente mapas mentais, mas ele pode fazer tipo slide, sabe? Você escreve lá o assunto que você quer e ele vai fazer o slide, que é o Gamma.app. Ele é muito bom e tem até como fazer alguns sites com ele. E é só você entrar no app que ele vai te explicar tudo certinho. Mas eles são o Agama.app, que eu já testei e é muito bom. E outra é se explicar para alguém a matéria ou se auto-explicar. Tipo, você fazer áudios explicativos para você mesmo ou explicar na frente do espelho, sabe? Isso ajuda também muito. E as últimas dicas para esse vídeo não se estender ainda mais do que ele já tá longo, é você ter uma boa noite de sono. Porque segundo o site da JUS Brasil, a prática de exercícios físicos estimula a concentração, ou seja, melhora a concentração, melhora a capacidade de lembrar de coisas, ou seja, a capacidade de você relembrar os assuntos que você já estudou, e também prepara o seu físico para provas de longo período, por exemplo, o Enem, maioria dos vestibulares, FUVEST, VUNESP, enfim, a maioria dos vestibulares que são ou concursos, eles são provas que você precisa ficar muito tempo sentado fazendo ela, e de vez em quando você levanta para ir no banheiro beber água. Mas então a prática de exercícios físicos, além de ajudar em uma capacidade mental, vamos dizer assim, ela também prepara o seu físico para isso, melhora, né?
E também, além de você ter métodos de estudos, você também precisa estar em um ambiente que também melhore e efetive os seus estudos. Então, em um ambiente que não te dê tanta desconcentração, em um ambiente que é mais silencioso, para você se poder concentrar mais na matéria e realmente aprofundar. Mas eu só quero te dizer que você não é insuficiente. E às vezes você ainda nem encontrou um método para você. E talvez nenhum método que eu fale nesse vídeo possa te ajudar da forma que você queria. Então, se você ainda não encontrou o melhor método de estudo para você, que eu te aconselho a continuar procurando, até que você realmente encontre o melhorzinho. Às vezes você não consegue escrever, ou fica sentado numa cadeira e fica lendo uma apostila, grifando uma apostila. Isso não é efetivo para você. Mas às vezes o mapa mental, ou você praticar, né, os seus estudos e o ambiente de ar livre seja melhor para você. Então, cada indivíduo é único. Só basta se autoconhecer e se esforçar para realizar seus objetivos. E o site que eu usei de inspiração para fazer esse vídeo vão estar aqui na tela e também na descrição aqui embaixo. Perdão por esse vídeo ter ficado longo. Eu só quis trazer também uma ajudinha aqui nesse período de férias. Talvez esse vídeo possa ser importante para você, né? Nessas voltas dos estudos. E eu e a Melzinha te desejamos tchau, tchau. E até a próxima.